A nova geração de consoles chegou no final de 2020 e dessa vez não tivemos apenas 2 novos videogames, mas sim 2 da Microsoft e 2 da Sony. Temos aqui o Xbox Series X, o mais potente da nova geração. O Todo Celular vai fazer um apanhado geral sobre o que esta poderosa máquina tem a oferecer e se vale os mais de R$4.000 que você pagará por ela. Também iremos comparar alguns aspectos com o Xbox One X, para que você saiba se vale a pena trocar o seu agora ou se é melhor esperar. Os consoles da geração passada chegaram com design convencional, feitos para serem usados na horizontal. Tanto Sony quanto Microsoft decidiram mudar isso e o Series X claramente foi projetado para ser usado na vertical. Ele parece uma mini torre de PC com seu corpo todo preto em plástico fosco. O Series S é bem mais compacto e chegou na cor branca. Na parte frontal há o botão de energia retroiluminado com o logo do Xbox. Mais abaixo encontramos o driver de Blu-ray, o botão de ejeção de disco, uma entrada USB-A e o botão para sincronização com o controle. Na traseira há mais 2 portas USB, entrada de rede, HDMI, conector do cabo de energia e o slot para expansão do armazenamento. A Microsoft decidiu apostar em SSD externo proprietário que parece um pendrive. Por ser uma memória de alta velocidade, o preço está bastante salgado. Claro que com o tempo veremos uma queda no valor, então por enquanto é bom ir se contentando com os 800 GB de espaço livre disponível para instalar jogos. Voltando ao design, temos que comentar sobre a grade de ventilação no topo. É por aqui que sai o ar quente que é empurrado por um grande exaustor sobreposto a todo o hardware do console. O ar frio entra pela parte inferior e então passa por todos os componentes para garantir que o Series X não frite. Há um pequeno detalhe na cor verde na grade de ventilação para contrastar com toda a carcaça em preto, mas não é iluminado como no PS5. Você pode usar o Xbox Series X em posição deitada, mas isso pode comprometer um pouco a dissipação de calor. De qualquer forma, o poderoso console da Microsoft não esquenta além do esperado e seu cooler consegue resfriar bem a máquina sem fazer barulho audível a ponto de incomodar enquanto joga. Na geração passada vimos a Microsoft comer poeira para a Sony por chegar apostando em console mais fraco. Isso mudou com o lançamento do One X, alguns anos depois, mas não a ponto de reverter o estrago no número de vendas. Agora, nessa geração, temos a Microsoft na dianteira com um console mais poderoso. São 12 teraflops de puro poder computacional para garantir jogos rodando a 4K 60 FPS. Tudo o que você espera de uma máquina potente está presente aqui. Processador octa-core Zen 2 da AMD, GPU com arquitetura RDNA2, a mais recente da AMD presente em PCs, 16 GB de RAM GDDR6 e 1 TB de SSD de alta velocidade. Fica claro que a Microsoft não economizou e o que podemos dizer é que o Xbox Series X impressiona no desempenho gráfico e na velocidade com que carrega os jogos. Todos os games que testamos tiveram o tempo de carregamento reduzido drasticamente, em alguns casos caindo de minutos para poucos segundos. É menos tempo esperando e mais tempo jogando. Sempre que seu personagem morre e você retorna ao último ponto de salvamento, ou sempre que você usa a viagem rápida para ir de um ponto a outro do mapa, tudo é absurdamente mais rápido no Series X. Outra vantagem do SSD está em permitir que você alterne entre vários jogos rapidamente com o recurso Quick Resume. O console salva o estado atual do jogo na memória e você pode retornar àquele ponto levando poucos segundos, sem precisar recarregar o jogo do zero e então carregar o seu último save. Para quem joga vários títulos ao mesmo tempo, este é o maior diferencial do Series X, comparado à geração anterior e um recurso que faz falta no PS5. E jogos, qual a vantagem do hardware mais potente do Series X? O One X é até capaz de rodar alguns títulos em 4K, mas fica preso a apenas 30 FPS. No novo você terá fluidez superior com alguns jogos entregando até 120 FPS. O tempo de resposta também foi aprimorado graças ao novo controle com menor latência, o que garante que o seu personagem vai responder rapidamente aos seus comandos. Isso faz muita diferença em competições online e especialmente jogos de tiro onde é preciso ser rápido no gatilho, se quiser vencer. Um ponto em que a Microsoft vem acertando é na retrocompatibilidade. A Sony finalmente investiu nisso com o PS5, mas a rival está um passo à frente. O Series X é capaz de rodar jogos de todas as gerações anteriores e ainda conta com o recurso FPS Boost. O que este recurso faz é aumentar a taxa de FPS em jogos mais antigos. Ainda há poucos títulos compatíveis, mas a Microsoft promete que outros receberão suporte.
Em muitos casos temos jogos como Watch Dogs 2 rodando a 60 FPS, enquanto na geração anterior fica limitado a 30 FPS. Há alguns títulos que aumentam o FPS de 30 para 120 sem precisar que a desenvolvedora lance alguma atualização para o jogo. No caso da retrocompatibilidade do PS5, temos o jogo rodando com a mesma fluidez do PS4, exceto em títulos que o FPS não esteja travado ou que o jogo tenha sido atualizado. O FPS Boost é um grande diferencial para o Series X. Enquanto a Sony mudou radicalmente o seu controle do PS5, a Microsoft decidiu continuar apostando na mesma fórmula que vinha agradando aos jogadores. O novo controle ganhou um botão dedicado para compartilhamento de capturas de tela e vídeos curtos. A direcional tem design que lembra o controle Xbox Elite e na traseira temos uma nova textura que vai até os botões superiores e melhora a pegada, evitando que o controle escorregue. Se esperava por bateria recarregável, esqueça. O novo controle da Microsoft ainda segue usando pilhas, mas pelo menos a autonomia é o dobro do que temos no DualSense da Sony. Você pode comprar o kit de recarga se não quiser ficar gastando com pilhas novas toda semana ou até mesmo usar pilhas recarregáveis. Se você esperava uma mudança drástica na interface, então esqueça. A Microsoft vem padronizando o seu ecossistema baseado no Windows 10. Basicamente, tudo o que você encontra na interface do Series X é o mesmo que dos demais consoles da empresa. O que você encontra de novo é na loja da Microsoft, que há uma aba que mostra os jogos que estão otimizados para o Series S e X. Não confunda isso com o FPS Boost, já que aqui são games que receberam atualização ou que foram lançados especificamente para a nova geração. O que importa é que a interface do Series X é rápida e fluida. O controle retorna rapidamente do modo espera e mesmo quando é ligado do zero leva poucos segundos para cair no sistema. Já ficou claro que o Series X é um excelente console, mas ele é realmente melhor do que o PS5? Apesar de não superar o rival da Sony em desempenho em muitos jogos, o Series X traz diferenciais ausentes no console japonês. Quick Resume FPS Boost, suporte à resolução 1440p, VRR, Dolby Vision e Dolby Atmos são alguns diferenciais a favor do Series X, sem falar que ele leva menos tempo para ligar. Já o PS5 se destaca por ter jogos que não estão disponíveis para PC. DualSense com tecnologias ausentes no controle do Xbox e a possibilidade de expansão do armazenamento com o uso de SSDs comerciais. Vale pagar mais pelo Series X ou o Series S apresenta melhor custo-benefício? O console mais barato da Microsoft tem hardware mais fraco e não entrega jogos rodando a 4K. Até mesmo games rodando a 120 FPS são mais limitados e quando isso acontece, rodam em resolução bastante baixa. Outra desvantagem do Series S está no armazenamento, sendo metade do Series X. E como o SSD externo é muito caro, não vale a pena economizar no console e aumentar a quantidade de memória. Se pretende jogar muitos jogos ao mesmo tempo, sai mais vantagem investir no Series X. O Xbox Series X é o console mais potente e completo do mercado. Se você busca uma máquina poderosa para jogar em alta resolução ou com fluidez superior, é ele que deve comprar entre os consoles da Microsoft. Ainda é cedo para ver o que a nova geração tem a oferecer e não há nenhum jogo que mostre um avanço grande comparado ao que temos no One X. O único exclusivo até o momento de publicação desta análise é o jogo Medium, que traz uma dinâmica diferente ao exibir dois mundos na tela ao mesmo tempo, exigindo bastante do aparelho. Mas os futuros títulos devem mostrar ainda mais do que o console pode oferecer. No momento, você ganha menor tempo de carregamento e maior taxa de FPS em alguns games. Vale a pena comprar agora ou é melhor esperar? Se você tem uma TV ou monitor de 120 Hz, então recomendamos comprar o Series X. Mas se este não é o seu caso, então é melhor esperar pelos jogos da nova geração. Até lá, terá normalizado o estoque e o preço do console começará a cair. No link abaixo você confere a análise em texto no tudocelular.com, com direito a ofertas para os consoles. Aproveita para comentar, você é do tipo que escolhe apenas um lado ou joga em todas as plataformas sem esquentar com exclusivos? Eu encerro por aqui, um grande abraço e até a próxima.